Olá para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais do Jornal do Médio Vale. E na tarde de hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio a presença da ex-prefeita de Doutor Pedrinho, Simone Mércia Mesh Nunes, do MDB, que veio falar um pouco sobre a sua disposição do seu nome para concorrer uma vaga na Câmara Federal nas eleições deste ano. Boa tarde, Simone, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal do Médio Vale. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todas e a todos os espectadores do JMV TV. Então, Simone, como é que surgiu esse apoio, né, do próprio MDB, através do presidente Celso Maldaner, de colocar o seu nome à disposição para concorrer uma vaga a deputada federal? Pois é, Amanda, como a gente vinha conversando, desde o ano passado, depois que eu saí da prefeitura, eu fiquei no meu ano sabático, estudando bastante, e nesse ano aconteceu muita coisa interessante. Inclusive, eu fui convidada por mais de 7 partidos para essa questão dessa composição que é agora para as eleições para o pleito de 2022. Então, nós sabemos, Amanda, que é uma regra, é a cota que é necessária das mulheres, são 30% do gênero, que geralmente é o feminino, e por isso os partidos têm essa necessidade, e como a gente sabe, tem uma certa dificuldade em encontrar mulheres que estejam à disposição de participar. Então, nesse sentido, o MDB disse não. Você está no nosso partido, você trabalhou conosco e a gente também vai precisar das candidaturas femininas. E o Celso Maldaner, nosso presidente, apostou e apoiou, me abraçou nessa causa. Então, a partir disso, na semana passada, nós decidimos dentro do partido que a minha candidatura vai ser para pré-candidata a deputada federal. E, Simone, e essa tua motivação pessoal também, ela existe? Já tinha pensado nessa possibilidade de concorrer a uma vaga a deputada, né? Até porque você também tem uma carreira já pública, né? Trabalhou 4 anos na prefeitura de Doutor Pedrinho, né? Como prefeita, então tu já tem essa experiência, né? Sim. É que, na verdade, todos falam assim, que quem bebe dessa cachaçinha não consegue ficar fora. A questão da política em si, ela muito me motiva, porque a política é a única coisa que pode melhorar as nossas vidas, piorar ou melhorar. Então, depende das pessoas que nós elegemos, que nós colocamos dentro, nos pleitos, nas eleições, para que vão nos representar. Então, assim, essa minha vontade de me colocar à disposição como pré-candidata, é que, enquanto prefeita, na questão do executivo, eu vi que todo prefeito, governador e presidente não manda de verdade como a gente acha, o povo em geral, e eu também achava, antes de ser prefeita. As decisões, elas realmente acontecem nas câmaras. Então, eu posso dizer para você, Amanda, e para todos que nos assistem, que nessa eleição é muito importante que todo cidadão brasileiro pare e preste bastante atenção em quem ele vai votar, na sua decisão, em quem que ele vai dar esse apoio. Porque, na verdade, o nosso Brasil é regido pelas leis das câmaras. Então, a Câmara Federal, ela é o órgão mais importante do Brasil dentro da nossa democracia. E é lá que as coisas acontecem. Se ela apoia o presidente, ele consegue trabalhar. Se ela não apoia, não consegue trabalhar. Eu tive essa experiência também no meu município, infelizmente, na minha época eu não tive a Câmara a favor e tive muito trabalho, porque eu queria muito trabalhar a favor do povo pela oposição, que não deve acontecer, a oposição por oposição. Então, nesse sentido, sim, Amanda, eu tenho muita vontade de me colocar à disposição, porque se é em Brasília que as coisas acontecem, é para lá que eu quero ir para fazer o meu melhor, porque eu sei que é lá que a gente precisa estar e colocar as pessoas que vão trabalhar em favor do povo realmente, não em favor de interesses próprios. E você recebeu já esse questionamento, por que do federal ao invés do estadual? Eu posso dizer para você, Amanda, que desde o início do ano passado, eu tinha algumas perguntas. E, assim, eu tive um ano de muitos estudos, estudei bastante geopolítica, bastante a questão do nosso Brasil, a questão da política em si, e eu pedi muito a Deus. Eu sou uma pessoa de muita fé em Deus, e fiz muita oração durante o ano passado inteiro para que Deus me mostrasse os caminhos. Primeiras decisões, se eu continuaria no mundo público, se eu ficaria na política ou não, se eu ficaria no meu partido ou se eu escolheria um dos outros que me ofereceram uma oportunidade, e se eu iria a estadual e federal. Então, foram 3 questões que eu vim trabalhando durante esse ano todo, não foi uma decisão de sopetão. E vou dizer para vocês que, claro, se a gente olhar da forma pragmática, mas federal é muito maior. Eu vejo as pessoas aqui ao redor de nós, que
que estão aí pré-candidatos a estadual, que teriam condições de a federal e que não foram. Então, por que a Simone vai se colocar como pré-candidata a federal, né? Ela foi prefeita do município de Doutor Pedrinho, um município pequeno, com uma base eleitoral pequena. Porque eu acredito no meu potencial e porque eu acredito na verdadeira política. E eu acho que sim, que a gente tem que ter a coragem de se colocar à disposição, porque no nosso Médio Vale, se a gente for olhar, nós estamos com algumas pré-candidaturas a estadual que já estão se lançando. Mas eu fiquei olhando e prestando atenção, não tem para federal na nossa região. Bem poucas. Então, aqui em Timbó mesmo, então, como eu trabalhei 12 anos aqui em Timbó, eu moro em Doutor Pedrinho, eu fiz o meu trabalho como prefeita lá, eu sou conhecida na região, e uma coisa que a população pode ter certeza quanto a mim é que eu tenho predisposição para ser pré-candidata, para trabalhar sério. Eu já até brinquei com o pessoal do partido que eu não vou ser suquita de ninguém, eu não vou ser laranja de ninguém, não vou ser uma mulher para cumprir cota, eu vou vir para realmente me colocar à disposição para fazer um trabalho. Então, essa é a minha maior motivação, de fazer a diferença, uma candidatura feminina efetiva, para mostrar trabalho e dizer o que eu vim. Eu vim realmente para trabalhar, para conseguir, apesar de ser mais difícil, mas eu quero ser federal. E, Simone, a gente falando então das eleições no modo geral, como é que você vê esse cenário estadual e também federal para este ano? Agora, quando a gente está ligado na questão da política, quando as pessoas estão ligadas a prefeituras, então elas têm um contato maior, até mesmo o pessoal do jornalismo, que fica antenado para saber como é que está evoluindo as candidaturas, até dia 2, agora que as pessoas podiam trocar de partido, então existia toda uma movimentação e também quais os prefeitos queriam renunciar para ser candidatos. Então, esse movimento ele está muito mais aflorado dentro do povo que trabalha, que participa, que é político, que está ligado a alguém da política. Mas, no público em geral, a gente observa, Amanda, que as pessoas ainda não estão muito conectadas com isso. Mas os movimentos que eu vejo aqui, por exemplo, dentro do nosso estado, para candidatos a governador, nesse momento existem 9 possíveis pré-candidaturas. Dentre dessas, as pessoas que são técnicas da área da política, os jornalistas políticos, eles falam que de 9 vai reduzir para 5 ou para 4. O nosso MDB, ele faz parte disso, dessa composição, estão em conversa. Nós tivemos, então, recentemente, agora no dia 2 de abril, oficialmente a renúncia do ex-prefeito de Jaraguá do Sul, seu Antídio Nelly, e ele se colocou à disposição do nosso partido para ser pré-candidato ao governo do Estado. Ele é um nome que vem forte, mas agora tem que esperar como tudo isso vai se encaminhar até as convenções. Então, esse movimento que a gente vê aqui a nível de Estado é o mesmo que acontece em todos os estados e a nível nacional, com a questão da presidência da República, que a gente vê ainda, não se sabe se a terceira via realmente vai acontecer ou não. Então, a questão da eleição está muito assim, né, dos dois lados, que está muito polarizada, mas a gente não sabe se realmente vai ser isso ou não. E, de novo, eu falo, a gente tem que prestar bastante atenção, que apesar da polarização e do interesse muito grande que eu entendo, em votar no presidente, não podemos esquecer de todos os outros cargos, deputado estadual, que é a nossa bancada aqui no Estado, que faz as leis que melhoram a nossa vida ou não, a questão da bancada federal, governadores e presidentes. Então, é muito importante. Eu digo que a mais importante é as candidaturas para a Câmara Federal. Então, por isso que eu estou aqui e quero fazer essa diferença. Todas são importantes, nenhuma anula a outra. Mas o que eu quero dizer é que, a nível de Brasil, as leis que regem o nosso país, inclusive a nossa Constituição, é em Brasília. Então, em Brasília é que as coisas acontecem. Claro que em Santa Catarina é super importante o trabalho que é feito na LESC também, em todos os estados. E sobre a participação da mulher na política? Acho que é uma questão bem importante de a gente estar colocando, né? Você acha que ainda falta essa representatividade, né? Tanto na Câmara como no Senado, como todos, né? No meio político em si, né? No modo geral. Nesse ano que eu vim acompanhando esse movimento, a gente observa assim, eu conheço várias mulheres que até teriam vontade de participar e não têm a coragem de se colocar à disposição, porque às vezes não tem um apoio familiar. Graças a Deus esse apoio eu tenho, ele é muito claro, a minha família sempre me apoiou nessas decisões, por mais difíceis que possam ser. Mas a questão o problema está nessa da obrigatoriedade da cota feminina. Então, muitas mulheres, a gente observa que às vezes nós somos, vamos dizer, entre aspas, colocadas porque é uma obrigação. Não deveria ser assim. E, na verdade, eu estava acompanhando o projeto de uma deputada federal lá de São Paulo, que ela colocou a questão de mudar a lei, de tirar a obrigatoriedade dos 30% da cota feminina, de
pré-candidatas ou candidatas para 15% de eleitas. Então, isso faria realmente uma diferença na questão de você garantir essa diversidade do masculino e do feminino lá. E eu penso assim, eu não sou feminista no sentido, porque se eu for feminista, eu vou estar excluindo os homens. Eu acho que não é esse o contexto é da união. Homens e mulheres têm muito a contribuir. Eu acho que é muito importante, sim, que as mulheres tenham essa coragem, essa vontade, porque nós, mulheres, temos um olhar um pouco diferenciado, né, Amanda? Nós temos sensibilidade, nós temos características femininas que são diferentes. E os homens têm um pragmatismo, que é muito interessante também, eles conseguem tomar uma decisão mais racional. Eu acho que as duas coisas juntas. Então, nesse momento que nós ainda estamos formando e colocando os nomes à disposição, eu convido as mulheres que têm essa disponibilidade, as que já estão agora dentro de um partido, porque não tem mais tempo de se filiar, né, nessa questão para ser pré-candidato, mas eu acredito que sim, que é muito importante que a gente tenha essa coragem, essa vontade e que a gente se coloque à disposição. Porque quanto mais mulheres fizerem esse movimento, mais a nossa força, mais a gente mostra que a gente tem condições de estar também à frente das decisões que são importantes, justamente por isso que eu falei, pelas qualidades femininas que se juntam às masculinas e formam o que é melhor, equilíbrio, que é o que a gente precisa, equilíbrio nas relações. Simone, então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal do Médio Vale, né, e eu deixo o espaço aberto, então, para você fazer umas considerações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade do Jornal do Médio Vale, sempre à disposição para a gente, quando a gente precisa colocar os assuntos importantes. Eu considero que é muito, muito, muito essencial que agora, a partir de agora, porque as eleições, na verdade, elas começam só no dia 16 de agosto. Então, até lá, nós somos pré-candidatos, e os pré-candidatos já estão fazendo as suas campanhas. Então, eu peço que as pessoas, em geral, prestem atenção em quem vem colocar o seu nome à disposição e qual é o verdadeiro interesse. Da minha parte, eu posso dizer para vocês que me conhecem aqui no Médio Vale, já fiz um trabalho no nosso município, eu sou muito correta, eu sou muito honesta, às vezes eu até erro por ser tão correta, dizem que eu erro, mas eu não considero, eu acho que você tem que ficar na tua essência, naquilo que eu acredito, na verdadeira, na boa política, e é isso que eu estou aqui para fazer. Então, naquilo que eu acredito que deva ser feito e que deva ser feito por todos nós, analisar com carinho. E eu me coloco à disposição e peço que o Médio Vale, todas as cidades aqui próximas, com a minha candidatura à federal, os pré-candidatos à estadual, possam me abraçar e nós nos abraçarmos mutuamente e fazermos um bom trabalho para que não ficamos com cadeiras vazias, tanto na LESC quanto na Câmara Federal. Então, para a gente estar nessas cadeiras, a gente vai precisar lá na frente do apoio de vocês, porque agora nós somos apenas pré-candidatos e nos colocamos à disposição para essas conversas e esse trabalho. Então, é isso. Eu agradeço a oportunidade e a Simone está aqui de novo para fazer o que ela gosta, que é de ajudar e fazer o que for preciso, que seja melhor para toda a nossa população. Um grande abraço para vocês e muito obrigada, Amanda. Obrigada, Simone, e obrigada também para você que nos acompanhou nesta entrevista. Até a próxima.